Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura do livro A Epístola de Paulo aos Colossenses, dos nossos irmãos João Penise e Brian, publicada pela editora Vida Cristã. A gente já fez um vídeo sobre o capítulo 10, que fala sobre a sombra e a realidade, que está lá em Colossenses 2, de 16 a 23. E a gente vai dar continuidade nesse capítulo, tá? A gente já fez um vídeo, você pode voltar lá e assistir, e a continuidade diz o seguinte. No versículo 19, vemos o quinto erro que desqualifica os árbitros falsos de Colossos. Cristo é o cabeça da igreja, a qual é seu corpo. Cada cristão faz parte do corpo, é membro do corpo e está ligado à cabeça. Devemos reter a cabeça. Devemos manter a união com Cristo. Nós em Cristo e Cristo em nós. Quem não está bem seguro à cabeça não pode continuar na vida cristã. Os falsos mestres queriam desenvolver filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e não conforme a cabeça. O corpo físico depende continuamente da cabeça para a vida, para a unidade de seus membros e para o crescimento. Este é o valor de Cristo, a cabeça da igreja. A igreja, como um órgão vivo, recebe dele o alimento espiritual. A unidade da igreja depende também dele, e não de uma hierarquia ou organização humana. Retendo a cabeça, portanto, a igreja fica continuamente abastecida e unida. Ela, entre aspas, cresce e cresce o crescimento que procede de Deus. Seu crescimento não é mal planejado e não segue um plano humano. É de acordo com o plano de crescimento que tem origem em Deus. Sem dúvida, a grande prova de qualquer doutrina ou de qualquer plano de ação é saber se a ideia proposta tem Cristo, como é revelado no Novo Testamento. Os falsos mestres de Colossos não o retinham e mereciam, por isso, serem rejeitados pelos colossenses. Todos os avisos do capítulo 2 chamam o cristão à autoridade e à primazia de Cristo. Ele tem toda a plenitude da divindade e é cabeça da igreja. Os cristãos, seus súditos e seguidores, devem manter a fé nele, ouvindo e baseando totalmente a vida na vontade dele. Este mesmo tipo de argumento continua nos versículos 20 a 23, onde lemos que o cristão não deve perder a liberdade em Cristo, submetendo-se às ordenanças ascéticas e rigorosas dos homens. No versículo 20, Paulo faz uma boa pergunta. O cristão é frequentemente descrito no Novo Testamento como um livramento conseguido por meio da morte de Jesus. Basicamente, falamos a palavra de Cristo, considera o homem do mundo como escravo. De acordo com o Novo Testamento, ele é escravizado por seu próprio orgulho e egoísmo, pelo pecado e pela lei do Velho Testamento. Em Romanos 6,2, por exemplo, Paulo descreve os homens como escravo do pecado e pergunta, abre aspas, como viveremos no pecado, nós os quais para ele morremos? Fecha aspas. Depois descreve o verdadeiro sentido do batismo como sendo aquele ponto em nossa experiência espiritual na qual com Cristo morremos para o pecado. Como a morte corta os laços que prendem o escravo ao mestre, assim a morte com Cristo no batismo corta os laços que prendem os homens ao pecado.
Paulo usa o mesmo tipo de exortação no versículo 20. Dessa vez, considera o homem escravo dos rudimentos do mundo. Os falsos mestres de Colossos baseavam seus ensinos nos rudimentos do mundo. Diziam que certos poderes espirituais tinham o controle do mundo natural e que os homens deveriam submeter-se não apenas a Cristo, mas também a esses poderes espirituais. Essa crença e ensino escravizavam o povo do primeiro século aos rudimentos do mundo. Porém, o Evangelho de Cristo libertou os cristãos. Já no versículo 11 e 12, Paulo diz que os colossenses morreram com Cristo, entre aspas, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Não havia dúvida na mente de Paulo de que os cristãos tinham morrido, de verdade, com Cristo para os rudimentos do mundo. Sua pergunta foi uma afirmação do fato para esclarecer o assunto e mostrar a contradição entre a libertação em Cristo e a submissão às falsas ordenanças. No versículo 21, vemos exemplos das ordenanças que os falsos professores tentavam impor em Colossos. Todas essas proibições. A ordem das ordenanças talvez fosse uma indicação do legalismo dos falsos ensinos. Não apenas era proibido pregar o que era impuro, mas também era proibido tocar nessas coisas. Notamos que as restrições da lei do Velho Testamento tornavam-se ainda mais severa e ascéticas segundo esse ensino errado. No versículo 22, explica a fonte das proibições, abre aspas, segundo os preceitos e doutrina dos homens, fecha aspas. Não era revelação de Deus, mas apenas normas das mentes carnais de homens. Nos dias do Velho Testamento, Deus revelou sua vontade aos israelitas. Entretanto, em sua cegueira espiritual e indiferença, o povo não prestava atenção à palavra de Deus. Continuavam a honrar a Deus com a boca, mas sem dedicação genuína. Isaías 29, 13. Quando Cristo andava entre os israelitas, no primeiro século, notava que o povo daquela época também guardavam com fervor as tradições dos pais e negligenciava a vontade de Deus. Ele denunciou essa prática em Marcos 7, de 6 a 9. Paulo notou o mesmo problema surgindo na igreja de Colossos. Os irmãos estavam sendo influenciados por ordenanças, abre aspas, segundo os preceitos e doutrina dos homens, fecha aspas, como no caso das tradições condenadas por Jesus. Os preceitos focalizavam a pureza externa. Tenhamos cuidado com os preceitos e doutrinas que seguimos. Cristo deve ter a primazia em nossos corações. Ele é, ainda, a cabeça da igreja. Devemos submeter-nos totalmente à vontade dele, sem sermos desviados pelas ordenanças humanas que roubam a liberdade cristã. Há congregações e denominações que têm uma forte influência ascética. Disciplinam e afastam membros, não na base de alguns mandamentos do Evangelho de Cristo, mas de acordo com os preceitos e doutrina dos homens. Algumas igrejas estabelecem leis severas sobre a roupa dos homens e das mulheres, fazem proibições ascéticas sobre muitos assuntos e fazem-nos lembrar exatamente da exortação dos versículos 20 a 22. Como os colossenses do primeiro século, esquecem-se que a liberdade cristã é um dos princípios básicos do Evangelho. Em Cristo somos libertados da escravidão da lei mosaica, dos preceitos e doutrina dos homens, dos juízes e árbitros autodesignados. Se a doutrina ou preceitos não se acham na palavra de Cristo, no Novo Testamento, ninguém é obrigado a submeter-se a ela.
Por que o cristão não deve submeter-se a ordenanças e preceitos ascéticos dos homens? No versículo 20 encontramos razão, porque morrendo com Cristo para os rudimentos do mundo, fica liberto da escravidão a tais ordenanças. No versículos 22 a 23 e 23, vemos outra razão. No versículo 22, lemos, abre aspas, pois que todas essas coisas com o uso se destroem, fecha aspas. Todas essas coisas refere-se às coisas proibidas e consideradas pelos ascéticos como impuras. Com o uso, essas coisas se consomem e perecem. Elas não têm uma realidade permanente. São transitórias e superficiais. Paulo queria dizer, abre aspas, vocês estão se preocupando com algo que não tem importância fundamental, fecha aspas. Cristo usou o mesmo tipo de argumento em Mateus 15, de 17 a 20, para refutar as leis dos fariseus sobre a lavagem cerimonial antes de comer. De acordo com Cristo, os fariseus preocupavam-se com lavagens e tradições ascéticas, sem qualquer importância, e negligenciavam a verdadeira pureza espiritual. No versículo 23, Paulo continua a salientar esta mesma crítica. A observância de tais proibições dá a impressão de sabedoria. Contudo, é uma impressão superficial. Muitas pessoas ficam impressionadas pelas religiões ascéticas baseadas nos preceitos humanos. Acham que os ascéticos alcançam um nível espiritual mais alto que os outros. Porém, este versículo diz que tudo é apenas ilusão, só aparência de sabedoria. O seu culto tem uma boa aparência e agrada ao coração humano, mas é, entre aspas, culto de si mesmo e não de Deus. Esta frase descreve a devoção que se baseia não na vontade de Deus, mas na dos homens. Os ascéticos observam ritos planejados e projetados por eles mesmos e acham que oferecem voluntariamente a Deus algo agradável, além das exigências normais. Por meio dessa devoção, esperam adquirir mérito superior aos olhos de Deus e nem percebem a própria vaidade e presunção. Dão boa aparência, mas é só aparência porque é, entre aspas, de si mesmo e não de Deus. Outra aparência ou aspecto superficial das leis ascéticas humanas é a humildade. A dedicação às proibições de não manusear isso, não provar aquilo, não tocar naquilo outro, dá a impressão de humildade. Mas essa humildade é falha porque não é submissão a Deus e à sua vontade. É apenas a prática da lei externa e humana. O, ascet, ascet, o ascetismo mais rigoroso, baseado nas proibições humanas, não produz verdadeiras qualidades espirituais, mas o pior egoísmo mascarado como humildade. Terceiro, as leis ascéticas humanas têm apenas aparência de sabedoria porque exige somente o, entre aspas, rigor ascético ou a austeridade corporal. O tratamento severo do corpo não implica necessariamente em controle das paixões íntimas ou vitória sobre os desejos e apetites carnais. O fim do versículo 23 amplia a ideia. Abre aspas, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Fecha aspas. Esta é a maior fraqueza do asceticismo humano e das suas proibições. O rigor ascético procura ajudar o homem a vencer os desejos carnais,
Mas este versículo afirma que tais proibições e preceito dos homens não produz o bom fruto espiritual que Deus quer produzir em seus servos. O cristianismo ensina que a vitória sobre os desejos carnais não é resultado de regras e ordenanças, mas da morte dos desejos perversos e do nascimento de bons desejos em Cristo. O que vence é sensualidade e o que vence a sensualidade não é o asceticismo, mas o Espírito Santo de Deus. Romanos 8:13. Obrigado por acompanhar a leitura. Se você está gostando da leitura desse livro, a carta de Paulo aos Colossenses, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que possamos entender cada vez mais o que Paulo está querendo dizer aqui aos Colossenses, tá bem? Se você tem alguma dúvida da Bíblia, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição desse vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tá bem? Ou se você morar longe, a gente pode fazer isso através do celular também. Deixa um like aí nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Incentive também outras pessoas a se inscrever no canal, para o canal ter mais destaque aí na internet, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?